pessoal, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre os ensinamentos, do catecismo sobre a Sagrada Escritura. O catecismo ele retoma aquilo que foi falado na Dei Verbo, que reforça a importância da Escritura, é a palavra de Deus, é a palavra viva de Deus. A partir dela, Deus permite que a gente compreenda o mistério, até onde Ele quis revelar esse mistério para a gente. Então, a gente tem que sempre pensar em fazer essa leitura à base de Cristo, à base do Verbo encarnado. Mesmo no Antigo, quando a gente lê o Antigo Testamento, para o cristão, a leitura do Antigo Testamento ela tem que ser correlata, ela tem que ser vista já à luz do Novo Testamento. Isso gera alguns conflitos, especialmente entre os judeus, que não creem em Cristo como Messias. Mas para nós cristãos, a leitura do Antigo Testamento ela já tem que ser lida sabendo-se que Cristo é o Verbo encarnado de Deus. E aí fica muito mais fácil a gente entender as profecias que lá estão, para a gente correlacionar com essa revelação da aliança definitiva. Como diria Agostinho de Hipona, o Novo Testamento está escondido no Antigo, ao passo que o Antigo é desvendado no Novo. Então tem essa correlação entre o Antigo e o Novo Testamento. Quando a gente faz a leitura da Bíblia, a gente tem que interpretar baseados nos conceitos da época, porque por mais que seja a inspiração divina, existe a questão humana, temporal, que colocou aquilo no papel. Então tem a interpretação pessoal, a forma de escrita pessoal, que deve ser considerada para que não se cometam erros dessa divindade inspirada. Então, quando a gente for ler, a gente tem que ter os critérios, A gente deve ler de forma integral, uma interpretação integral. A gente não pode pegar um fragmento, Senão a gente pega lá, Judas tomou a corda e se enforcou, pega um versículo lá, a gente está sujeito a cometer erros, Então é importante a gente ter essa leitura completa, essa interpretação completa quando a gente fizer essa leitura e não apenas se basear num versículo, por exemplo. Sempre ter a correlação da leitura com a igreja. Um ateu, um leigo, quando ele faz uma leitura bíblica, ele não tem a visão que nós temos como cristão e o conhecimento da igreja. Então fica muito rasa a sua interpretação, porque falta esse espírito que ilumina a leitura, A gente temos que pedir a presença do Espírito Santo antes de fazer a leitura, para que a gente consiga ter essa correlação com a nossa fé, com a igreja. E obviamente a gente tem que fazer a analogia com as verdades da fé. A gente sempre temos que ter Cristo como o centro, e a partir daí fazer as suas interpretações, senão a gente também cai em alguns erros. Existem 4 pilares baseados nessa leitura. Um pilar literal, que é aquilo que está escrito, a letra, a palavra que ensina os fatos. Um pilar alegórico, que está relacionado à interpretação, à luz da fé. E aqui a gente tem que ter cuidado com algumas interpretações equivocadas, especialmente quando a gente se refere às leis do Pentateuco ou Apocalipse. Então, sempre muito cuidado com as interpretações, talvez por isso que cada dia mais aumenta o número de igrejas evangélicas, porque cada uma interpreta a sua luz, esquecendo talvez essa temporariedade, esse sentido, esses pilares literal, alegórico, que a gente está falando, e também entra princípios morais que sugerem o que devemos fazer, e o sentido anagógico, que é o caminho a seguir. Então, a Escritura ela permite todos os pilares, ela mostra de uma forma literal, e a gente tem que fazer uma interpretação alegórica na maior parte dos textos, para que a gente saiba o nosso caminho, o que devemos fazer. Isso é a orientação que a Sagrada Escritura deve nos proporcionar. E aí a gente termina, na verdade o catecismo sempre acaba tendo algumas controvérsias, não que o catecismo tenha controvérsias, mas a forma de passar a palavra, mesmo dentro da Igreja Católica existem controvérsias, especialmente quando a gente correlaciona uma leitura mais orante, uma leitura que volta mais o lectio,
que volta mais para a espiritualidade, o encontro com Deus, e também tem uma leitura mais profética, que é uma ação mais humana, né? Como diria Madre Teresa de Calcutá, né? Mais valem as mãos que ajudam que os lábios que rezam. Essa é uma visão mais profética, né? A leitura baseada naquilo que nós devemos fazer, né? Amar o próximo como a si mesmo, voluntariedade, caridade, altruísmo. Enquanto a Lectio, a leitura orante, ela volta mais por encontro de Deus, uma coisa mais divina, um isolamento, uma conversão interna mais profunda, né? Então existe muita discussão, né, mais conservadores, vamos dizer assim, dentro da igreja, vem para esse lado mais da conversão pessoal orante, e um grupo mais progressistas, podemos chamar assim, da teologia da libertação, visa mais essa caridade absoluta, o amor ao próximo. Eu acho meio bobo isso, né? Tem que chegar a um equilíbrio para que a gente consiga cumprir o que Jesus pediu no seu maior mandamento, né? Ele resume os 10 em um, que é amar o próximo, que é amar a Deus sobre todas as coisas, que entraria nesse lectio, nessa leitura orante, e o próximo a si mesmo. Então Jesus pediu as duas coisas, não tem por que a gente tentar fragmentar ou separar isso ou criar debates desnecessários. O importante é cumprir esses dois pilares, tanto de uma autorreflexão, uma evolução na fé, uma conversão, uma intimidade com Cristo, mas que também a gente consiga proporcionar essa ajuda ao irmão e também a sua conversão. Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.